A gente está refletindo um pouco nessas manhãs de escola dominical, tratando sobre a temática do Evangelho e abordando alguns temas, e agora a gente está falando sobre como é que a gente constrói uma comunidade. E falando sobre comunidade cristã mesmo. Por quê? Porque uma pessoa pode participar de uma comunidade cristã e não entender quais as implicações disso. Vou dar só um exemplo. Você já ouviu alguém dizer assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, quem manda na minha vida sou eu. E se alguém vai falar alguma coisa, a outra pessoa responde de maneira áspera, né? Vai ver se eu estou lá na esquina, vai buscar uma lavagem de roupa, pare de se intrometer na minha vida. Já viu frases assim? Mas frases como essa jamais deveriam ser pronunciadas por um crente. Eu nunca deveria dizer para um irmão meu na fé que ele não tem nada a ver com a minha vida e quem manda na minha vida sou eu. Nunca poderia dizer isso. Por uma razão simples. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo composto por vários membros que estão interligados uns aos outros. Você já teve a experiência de uma dor de cabeça? A dor é só na cabeça. Ou uma dor de garganta, né? A minha esposa está com uma crise pesada na garganta, já está no antibiótico, né? Lá em casa estão pintando lá a casa, né? Então é poeira do lado de fora, né? Da rua e poeira do lado de dentro, né? Mas quando você tem uma inflamação na garganta, todo o corpo sofre. Então não adianta o pé não ter nada a ver com aquilo, os braços, as mãos, todo o corpo sofre. Assim é a igreja. Quando um membro é honrado, todos são honrados. Quando um membro sofre, todos sofrem. Então a gente está pensando sobre como se constrói, como se vive comunidade cristã. E nós falamos sobre a interdependência que nós devemos viver, nós trabalhamos já sobre isso, essa realidade de interdependência, tanto que a Bíblia fala muito sobre uns aos outros, mostrando que cada membro da igreja, cada membro do corpo de Cristo está ligado um ao outro. E então, pensando nessa perspectiva, baseando-me no Timothy Keller, eu queria conversar com os irmãos sobre 9 práticas pelas quais a gente edifica uma comunidade saudável, uma comunidade bíblica, uma comunidade que reflete Cristo para o mundo, porque esta é a nossa missão.
como pecadores que somos, mas regenerados, refletirmos Cristo para o mundo. E nós vimos, primeiramente, há 3 práticas de construção da comunidade. E essas 3 primeiras práticas que nós vimos, elas se referem a tratarmos uns aos outros como amigos, a afirmarmos uns aos outros. Essas 3 práticas foram as seguintes. Primeiro, nós vimos que nós necessitamos afirmar as qualidades, as habilidades e os dons uns dos outros. E nós lemos alguns textos, como Romanos 12:10, que diz que devemos dar honra uns aos outros, Tiago 5:9, que não devemos nos queixar uns dos outros. Ou seja, nós precisamos estar dispostos, como igreja, a celebrar aquilo que Deus tem feito na vida da outra pessoa. Está entendendo? Deus tem usado alguém, tem abençoado alguém. O nosso sentimento não deve ser de inveja, de olhar e dizer: por que Deus faz isso com fulano de tal e não faz comigo? O nosso sentimento deve ser de alegria. Então, a comunidade cristã deve vivenciar um fluxo para a glória de Deus, de apreciação, de apoio, de elogio, de incentivo mútuo. As pessoas estão fazendo progressos na sua fé, e nós temos que celebrar isso. Deus tem abençoado e usado irmãos, e nós temos que celebrar isso. E não é lindo, irmãos? Vemos pessoas que um dia estavam perdidas, sendo resgatadas, e essas pessoas crescendo, amadurecendo, vivendo o reino de Deus, proclamando esse reino. É bênção. Então essa foi a primeira prática, né? Afirmarmos as qualidades e as habilidades e dons uns dos outros. A segunda prática que nós estudamos foi afirmar a igual importância uns dos outros. Preste atenção. Em Cristo nós somos iguais. Nós temos funções diferentes. Existem pessoas que têm o dom A, B, C, D, E, né? Algumas pessoas têm o dom de liderança, outras pessoas têm o dom de ensino, outras pessoas têm o dom da misericórdia. Obviamente, misericórdia é um dom e uma responsabilidade de cada cristão. Outras pessoas têm o dom da evangelização. A evangelização é um dom, mas é uma responsabilidade de cada cristão. Outras pessoas têm o dom da profecia, outras pessoas têm o dom da exortação, do encorajamento, do aconselhamento, apesar de que o aconselhamento é uma função também de todos os cristãos. Mas o fato é que nós temos funções diferentes, mas em Cristo todos nós temos o nosso valor em Cristo. Esse texto de Romanos 15:7, ele diz: acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês. Cristo nos acolheu. Cristo recebeu você, recebeu a mim, pecadores como somos. E Paulo está dizendo: acolham uns aos outros. Seja uma comunidade acolhedora, irmãos. Está entendendo? Seja uma comunidade acolhedora, receptiva. Cada pessoa que entrar nesse espaço, cada pessoa que nós formos evangelizar e chamarmos a se render a Cristo, nós precisamos acolhê-la.
independentemente da vida pregressa da pessoa, independentemente da quantidade e gravidade dos pecados que ela cometeu. Paulo nos ensina a acolhermos como Cristo nos acolheu, como Cristo nos recebeu. Então nós precisamos afirmar a igual importância uns dos outros, independentemente da nossa classe social, da nossa vocação, da nossa realidade socioeconômica, da cor da nossa pele. Todos nós temos a nossa importância em Cristo. Essa foi a segunda prática. E a terceira foi afirmar uns aos outros por meio de afeição tangível. E a gente usou alguns textos, um deles, Romanos 16:16, quando Paulo diz que nós devemos saudar uns aos outros com um beijo santo. Aqui há um elemento cultural, tá? Aqui há um elemento cultural. A saudação com um beijo santo, puro, sem segundas intenções, sem mácula, sem mancha. E eu falei na vez passada que você já viu, por exemplo, culturas em que pessoas do mesmo sexo, que não tem nenhum relacionamento sexual, nada disso, elas se beijam, né? Às vezes cultura em que um homem beija um outro homem, para a gente é estranho isso, não é? É estranho. Por quê? Porque é a nossa cultura, são culturas diferentes, mas o princípio aqui é o seguinte, que a nossa afeição pelo outro, ela precisa ser uma afeição tangível, uma afeição que se manifesta, que se expressa. É por isso que, e por outras razões, que esse período de pandemia é um período tão difícil. Por quê? Momentos de angústia, de aflição, de perdas, de más notícias, e nós fomos influenciados, impulsionados a ficarmos distantes uns dos outros. E ser humano não é uma ilha. Nós precisamos nos relacionar. Faz bem para a gente tocar no outro, ver o outro. E a gente ser privado disso é doloroso demais. Ou seja, em um contexto tão duro, tão difícil, as pessoas estarem isoladas, distanciadas umas das outras, é terrível. E isso trouxe, inclusive, adoecimento emocional para muita gente. Ou seja, na busca do isolamento, para frear uma terrível pandemia que ceifou só no Brasil mais de 600 mil pessoas, nós precisamos nos isolar. E como isso nos machuca. Como a ausência do toque nos faz falta. Por quê? Porque nós fomos criados para afirmarmos uns aos outros por meio de uma afeição tangível. Deus nos chama não para sermos frios, ríspidos, secos, indiferentes e rudes uns com os outros. Deus nos chama para sermos dóceis uns com os outros. Então foi isso que a gente trabalhou, tá certo? No nosso último encontro, e eu queria hoje conversar mais um pouquinho com vocês sobre outras práticas. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Oi, Paulo.
Essas práticas aqui é para o meio, trabalhando na perspectiva cristã, para o meio cristão. Essas práticas aqui. Claro que existem princípios que devem ser aplicados tanto na comunidade cristã como fora. Exemplo, o princípio do amor. Eu preciso amar o meu próximo, eu preciso amar o povo de Deus, mas eu preciso amar até o meu inimigo. Tá? É isso que Jesus diz, né? Eu preciso perdoar o meu irmão e o meu irmão me perdoar, porque eu peco contra o meu irmão e o meu irmão peca contra mim, porque nós somos pecadores, mas eu preciso perdoar também aquele que está lá fora. Então, existem elementos que são aplicáveis à igreja, existem elementos que eles têm a sua aplicabilidade tanto a nível de comunidade de fé como lá fora. Aqui você tem outras 3 práticas que eu quero, se Deus quiser, conversar com vocês hoje, nesses... Oi? Sobre a primeira prática, deixa eu só... A gente trabalhou isso. A primeira prática fala sobre afirmar as qualidades, as habilidades e os dons uns dos outros. Irmãos, não há nenhum problema em nós, para a glória de Deus, reconhecendo que tudo de bom que nós temos vem de Deus e que tudo ruim que nós temos vem de nós mesmos. Não há nenhum problema em nós celebrarmos aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas e elogiarmos as pessoas e as honrarmos. Então, essa primeira prática, ela nos mostra a importância de nós, em amor, tratarmos o outro com honra. Em amor, nós afirmarmos uns aos outros, nós celebrarmos aquilo que Deus tem feito na vida um dos outros. Ou seja, o cristão, ele não pode ser uma pessoa ensimesmada. O cristão, ele não pode querer ser a estrela da companhia, ser aquela pessoa que brilha. Um tem que brilhar, e quem tem que brilhar é Cristo, em nós e através de nós. Mas o cristão, ele pode e ele pode e deve celebrar aquilo que Deus tem feito na vida do seu irmão, da sua irmã na fé. Então essa prática fala sobre isso, tá? Vamos lá. Essas 3 próximas práticas que eu vou tentar conversar com vocês nos minutos que ainda nos restam, essas 3 práticas seguintes, elas se referem a compartilharmos uns com os outros. Elas tratam sobre como ser família. E aí a gente vai perceber um outro nível, né? Como nós devemos viver o conceito bíblico de família. A Bíblia, ela chama a igreja de família de Deus. Ou seja, Deus, ele nos adotou, nós somos os seus filhos, e consequentemente somos irmãos uns dos outros, temos o mesmo Pai. Então, a família de Deus é a igreja, é o povo de Deus, tá? Essas 3 práticas, elas vão tratar sobre isso, como ser família. A primeira prática é compartilhar o espaço, os bens e o tempo uns com os outros. Nós somos chamados a compartilhar o espaço, os bens e o tempo uns com os outros. Observe Romanos capítulo 12, versículo 10. Você pode ler esse texto? Comigo eu não coloco aqui o texto todo, tá? Só uma parte. Vamos ler juntos?
amem uns aos outros com amor fraternal. Biblicamente, o amor é mais que um sentimento, é uma ação, tá? Amor bíblico é ação. Vamos para o outro texto, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Vamos ler juntos? Sejam mutuamente hospitaleiros. Perceba, o texto fala sobre hospitalidade, mas a hospitalidade deve ser algo mútuo. Eu gosto de ir para a casa do outro, mas eu preciso gostar também que o outro venha para a minha casa. Não é isso? É mutualidade, é compartilhar espaço. Terceiro texto, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Vamos ler juntos? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então note, Paulo está dizendo que os crentes devem fazer o bem a todo mundo. Todo mundo. Mas principalmente a quem? Aos da família da fé. Principalmente aos crentes. O que significa isso, irmãos? Isso aqui trata da disposição que nós devemos ter de compartilhar o próprio mundo físico, material, com os outros, como os membros de uma família compartilham. Todos nós estamos inseridos em uma família. E o apóstolo Paulo, em uma outra passagem, ele diz que se alguém não cuida dos membros da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, nós temos uma responsabilidade de cuidar da nossa família, de cuidar da nossa casa. E agora, pensando na igreja como uma família, Paulo está trazendo através desses textos que nós temos que ter a disposição de compartilhar algo com a família de Deus. Vamos elucidar um pouco mais isso. O que essa prática, de maneira específica, ela inclui? Primeiro, compartilhar o espaço uns com os outros. Ou seja, os cristãos, eles devem convidar uns aos outros para o espaço em que vivem. Por que a gente tem grupo pequeno? Não é um modismo, irmãos. Não tem grupo pequeno porque outra igreja tem. O princípio dos crentes estarem nas casas uns dos outros é bíblico. Não estamos podendo ter grupos pequenos nas casas por conta da pandemia, mas se Deus quiser, essa pandemia vai ser vencida e a gente vai poder voltar lá na frente. É bíblico. A igreja primitiva tinha a grande congregação, se reunia lá no primeiro século no templo, mas se reunia nas casas. Os crentes abriam as casas uns para os outros. Então nós somos chamados a compartilhar a vida juntos. Nós somos chamados a comer, a estudar, a jogar, a orar juntos. Juntos, irmãos. É bênção. É bom demais. Eu me lembro que a gente passou muito tempo isolado, né? Quando a pandemia pipocou. E muitos meses. Mas houve um interessante que nesse dia, e aí a gente parou de visitar, porque a gente não sabe quem está recebendo em casa ou não. E eu me lembro que uma família da igreja, brincando comigo, né? Aí uma irmã chegou e disse para mim, pastor, é uma palavra proibida, né, no contexto de pandemia, né?
vamos aglomerar lá em casa? Né? Pastor, vamos aglomerar. Mas o que era aglomerar? Aglomerar era eu ir com a minha família para a casa dela, ela, o marido dela e o filho dela, pronto. Né? Aí ela usou essa expressão, aglomerar era isso, era duas famílias, assim, pequenas, se reunir, né? Eu lembro que naquele dia, irmãos, que tarde feliz, e eu fui à tarde, iniciozinho, final da manhã, início da tarde, para a casa dela, e à noite eu fui para a casa de uma outra família na igreja. Eu acho que eu devo ter passado nessas duas casas umas 6 horas. Que saudade de conversar, né? Que saudade de estar junto, né? Que saudade de estar face a face com irmãos na fé. Por quê? Porque Deus ama isso. Porque Deus quer isso. Porque isso faz parte da vida cristã. Compartilharmos espaço uns com os outros, mas não apenas isso, irmãos, né? E aí eu tive esse momento, duas famílias pequenas, que se reuniam, não sei nem que mês foi, lá na frente, né? Diante de tanto tempo que a gente estava isolado, né? Outra coisa é compartilhar os bens uns dos outros. O que isso significa? Significa realizar tarefas do dia a dia, dar contribuições financeiras ou suprir necessidades de outros modos concretos. Então, às vezes acontece de pessoas viverem um momento de necessidade na família da fé, e a família da fé é chamada, mas veja, o processo é mútuo, é recíproco, um ao outro, compartilhar bens. Às vezes a gente precisa doar, e faz parte. Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. É bom receber, mas Jesus disse que mais bem-aventurado é dar. É dar do que receber, compartilhar os bens uns dos outros, e mais, compartilhar o tempo comum juntos, ou seja, sentarmos para conversar. Irmãos, presta atenção, existe uma prática que não é muito comum, a prática de prestar contas. Prestar contas, mas é uma prática salutar, a gente prestar contas, sabia disso? Ter alguém que a gente conviva, e que ele possa perguntar para a gente, como é que foi a semana? Como é que foi a tua vida de oração essa semana? E a gente pergunta, a gente é perguntado, como é que está a tua vida de oração? Tudo certo? Em que eu posso te ajudar? E o teu casamento, como é que está? E a tua relação com os teus pais, com os teus filhos, como é que está? Isso faz bem, irmãos, tá? Sabe por quê? Perceba que normalmente pessoas que esfriam na fé, uma das expressões concretas do esfriamento da fé de muitas pessoas é que elas começam a se afastar da congregação. E elas já têm uma justificativa muito pronta, não, mas eu posso servir a Deus em casa, mas eu posso adorar a Deus em casa, mas eu posso ler a Bíblia e orar em casa. E elas se afastam do ambiente da igreja e não têm um tempo em comum com o povo de Deus. Nós somos chamados para isso. Compartilhar espaço, compartilhar bens e compartilhar o tempo uns com os outros. Isso é uma prática comunitária salutar e que nos fortalece. Se a gente está passando problema, não é para a gente ficar ausente, distanciado das pessoas. A gente deve se aproximar mais, estar mais junto, estar mais presente com o povo de Deus, congregar mais. Isso vai abençoar a nossa vida. Alguma pergunta sobre isso, irmãos? Oi, Jurandir. Ok. Oi, Messia.
Oi. Pode. É só, deixa eu ver aqui. Ok. Não é uma pergunta, só queria dar uma contribuição, um testemunho pessoal, assim, que esse compartilhar, né, junto, o tempo junto com outras famílias, nos ensina demais, demais mesmo, assim. E na nossa vida, assim, eu e Bruna, a gente aprende muito na convivência uns com os outros, né? Não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe, né, que eu já digo, né, minha sogra, meu sogro, Josué e Priscila, tantas outras pessoas, outros amigos de fora também. Então, assim, tipo, teve um final de semana só que eu fui em Recife, na casa de um casal amigo, e eu voltei assim, muito renovada, aprendi muita coisa na educação dos filhos, nos cuidados do lar, enfim, na vida espiritual com Deus. Então, essa convivência, ela realmente traz muito aprendizado para a gente, demais mesmo. Porque a gente pode ler um livro, ver palestra, vir para a igreja, né, ler a Bíblia, que é o mais importante. Mas quando a gente vê na prática é outra coisa também, né? A gente vê a prática dos outros, a gente aprende demais. Aprende o que é certo para praticar em casa e também vê coisas erradas e a gente, não vou fazer desse jeito porque estou vendo que não dá certo. E da mesma forma, a gente tem que estar disponível, né, para trazer as pessoas para a nossa casa, para nos corrigir, está aberto a isso também, né, porque quando a gente abre as nossas portas, vai ter normalmente um olhar julgador e a gente está disposto a aprender com isso, corrigir as nossas falhas, mas também ensinar uns aos outros com aquele pouquinho que a gente aprendeu. Então, assim, na nossa família, a gente aprende demais com essa convivência. É isso mesmo. É fundamental, irmãos. É fundamental. Fundamental. Tá? Bênção demais. Vamos pensar aqui em uma outra prática e a gente... essa prática 5, ela trata sobre compartilhar as necessidades e os problemas uns dos outros. Né? Existem alguns ditados, não sei se é ditado, mas algumas expressões que dizem assim: eu já tenho os meus problemas, e ainda tem que ficar ouvindo o problema do outro. Exatamente. Porque nós não somos chamados para vivermos para nós mesmos, nós somos chamados para vivermos para Deus e abençoarmos uns aos outros e sermos abençoados, irmãos. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. A gente não abençoa para ser abençoado, a gente abençoa porque Deus quer que a gente abençoe. Mas quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Deus restaurou a sorte de Jó quando? Jó passou tempos e tempos lamentando, desejando morte, falando com Deus, perguntando por quê. Deus restaurou a sorte de Jó quando Jó estava orando pelos amigos dele, que passaram dias e dias só acusando ele de pecado. Enquanto Jó orava, Deus mudou a sorte de Jó. Veja, compartilhar as necessidades e os problemas uns dos outros. Olha esse texto aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Você pode ler comigo esse texto? Vamos ler juntos? Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Carga ou fardo? Paulo está dizendo: levem as cargas uns dos outros, ou seja, você leva a minha carga e eu levo a sua carga. É assim, tá? E assim nós vamos cumprir a lei de Cristo. Agora, como é que a gente consegue levar a carga um do outro? Como é que a gente consegue ajudar o outro? Porque tem pessoas que têm cargas pesadas, irmãos. Não é isso? Por exemplo, vamos imaginar, aqui a gente precisou
por exemplo, esses dias, trazer mesa lá de cima, subir mesa, depois trazer mesa, subir mesa. Tem mesa mais leve, tem mesa um pouco mais pesada. Homens mais fortes conseguem pegar bem as duas, mas tinha mesa que o ideal eram 2 homens pegarem. E aí eles pegavam com tranquilidade. Aquilo que era muito pesado para um homem, não é tão pesado para 2. Então pense nessa imagem de levar as cargas uns dos outros. O que é necessário para a gente fazer isso? Primeiro, para ajudar com um fardo ou com uma carga, você primeiro precisa aproximar-se bem da pessoa sobrecarregada, colocando-se praticamente no lugar dela. Então, para a gente levar o fardo, a gente precisa se aproximar. E aí, a gente deve pensar em uma aproximação dupla. É muito comum, às vezes, pessoas dizerem: eu vivi isso, mas ninguém ligou para mim. Mas quem sabia? Eu vivi essa situação, mas ninguém me avisou. Mas quem sabia? Não acontece? Eu me lembro há anos atrás, aqui na igreja, uma família da igreja chegou e eu perguntei assim: está tudo bem? E aí a pessoa disse assim: pastor, acho que foi a mãe dela, tem muitos anos isso, a minha mãe morreu. Meu irmão, foi difícil eu ouvir aquilo. E aí eu disse: eu não sabia nem que a mãe dela estava doente. Eu não conhecia a mãe dela. Aí eu disse assim: eu não sabia. Quando eu terminei de dizer eu não sabia, ela falou para as outras pessoas: eu não disse que ele não sabia? Eu não disse que ele não sabia? Não sabia. Então, esse processo de levar fardo, de levar carga, precisa ter 2 movimentos. Tanto o movimento daquele que precisa de ajuda, como o movimento daquele que quer ajudar. O movimento precisa ser duplo. Se for só um movimento, não consegue resolver. Então, para levar um fardo, você precisa se aproximar bem da pessoa sobrecarregada e se colocar praticamente no lugar dela. Segundo, você precisa colocar a sua própria força debaixo do fardo, a fim de que o peso seja distribuído entre vocês dois. Desse modo, tornando a carga mais leve para o transportador original. Então, note, levar a carga ou fardo, irmãos, significa colocar-se debaixo dele e deixar parte do peso, da responsabilidade e da dor passar para você. É isso. É sofrer junto. É chorar junto. É dizer: meu irmão, eu vou lhe ajudar. Meu irmão, eu estou com você, para chorar com você, para orar por você, para lhe ajudar na sua necessidade. Está claro isso, irmãos? Está claro, irmãos? Amém? Está claro? Então, note, só vou fechar esse ponto aqui, essa prática, e a gente encerra por hoje, tá bom? Então, há o quê? Há uma reciprocidade, tá? É uma reciprocidade. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: vivam em uma comunidade em que vocês não deixam os outros levarem os seus fardos sozinhos, e em que vocês também não tentem levar os seus fardos sozinhos. Ajudem os outros e deixem os outros ajudá-los. Ajudem os outros e deixem os outros ajudá-los. Eu me lembro, no processo da doença de papai, quem está aqui há mais tempo sabe disso, foi um processo muito complicado para mim, para minha família, um ano muito difícil,
que culminou na morte dele. Eu me lembro de uma irmã que chegou aqui no gabinete e disse: eu vim aqui para saber como é que o senhor está. Me fale como é que o senhor está. Essa semana, 2 irmãos. Essa semana? Ou um na semana passada e outro nessa semana? É assim, ou foi um na semana passada e outro nessa semana, ou os 2 essa semana. Essa semana que passou, acho que foram os 2 essa semana. Essa semana, exatamente, essa semana que passou. 2 irmãos vieram aqui no gabinete. E eles vieram para orar por mim. Né? Eles vieram para orar por mim. Pastor, a gente veio aqui, tal. Eles vieram em dias diferentes, né? E vieram aqui, vieram conversar comigo, perguntar como é que eu estava. E disseram: a gente pode orar pelo senhor? Eu posso orar pelo senhor? 2. Então, irmãos, igreja é isso, irmãos. Não existe o super-herói da fé, que ele não precisa que o outro leve a carga dele. Não. Todos nós devemos levar os fardos uns dos outros. Ou seja, a gente precisa se dispor a ajudar o outro e deixar-se ser ajudado. E qual é o exemplo que nós temos? O exemplo é Cristo. O que Cristo fez por nós? Cristo é o supremo exemplo de amor que leva os fardos, porque o levar os fardos deve ser um ato de amor. Cristo levou sobre si na cruz o fardo infinito da nossa culpa, do nosso pecado, e isso esmagou Cristo. Mas porque Cristo fez isso, nós somos salvos. Cristo, irmãos, é o modelo que nos inspira e nos capacita para amar dessa forma, levando as cargas uns dos outros. Ele é o exemplo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,11: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. O que significa essa palavra consolar? Significa no grego chegar bem próximo. O que é consolar? É chegar bem próximo para incentivar, para apoiar a pessoa em uma jornada. Ou seja, não dá para nós vivermos o cristianismo bíblico na sua plenitude distantes, só assistindo o culto, que não é nenhuma expressão apropriada, porque a gente não assiste culto, a gente cultua, a gente participa do culto. Então, consolar envolve isso, chega perto, para incentivar e apoiar. Olha o outro texto, Hebreus 3,13: animem uns aos outros todos os dias. É sempre recíproco. Eu faço, o outro faz. Animem uns aos outros todos os dias. Eu paro por aqui com essa frase. Compartilhar com os outros na comunidade nossas aflições, nossas fraquezas, permitindo que eles nos deem seu amor e encorajamento. Nós devemos estar dispostos a encontrar pessoas que estão sofrendo e oferecer todo o encorajamento de que elas precisam. E nós devemos estar dispostos a irmos até pessoas, a buscarmos a ajuda de pessoas e dizermos: ore por mim, me ajude nisso, me ajude naquilo outro. Isso é ser igreja, compartilhar as necessidades e os problemas dos outros. Essa é a quinta prática que constrói uma comunidade.